Pode desligar a luz para mim um pouquinho? Hoje eu estou no dia do repete comigo. Eu não faço isso, mas eu estou nesse dia hoje. Então repete comigo assim: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Agora repete assim para você: se eu conhecer a verdade, ela me libertará. Repete de novo: mas qual verdade? Ok. Eu conheci uma verdade que é libertadora. Para mim, vou começar a falar aqui como sempre faço. E aí você vai tentando entender aí. Se tiver dúvida, levanta a mão e pergunta. Eu, um dia, percebi o quanto que eu era terrivelmente parecido com meu pai. Terrivelmente. E aí eu quero rebobinar um pouquinho, rebobinar a fita. Isso é para quem nasceu na década de 80 para trás. Tá bom? Quem sabe o que é rebobinar a fita? Você que tem 18 anos, que não sabe o que é rebobinar a fita, é quando você tinha que pôr lá como é que é? Você colocava no cassete e apertava REV. REC é para gravar, é para voltar, é REV. A gente chamava de REV. E aí aquilo rebobinava a fita. E você tinha que esperar com paciência, né? Você que tem 18 anos não sabe o que é paciência? Paciência é quando você tem que esperar e não tem jeito. Eu lembro quando eu era garoto, eu achava que eu era muito diferente do meu pai. Porque meu pai era já um homem adulto. E meu pai era chato. E eu achava meu pai chato. Meu pai tinha umas manias doidas. E tem até hoje. Se você vê meu pai andando na rua, maloqueiro não mexe com ele. Ele anda assim, ó. Você olha para ele e fala assim: mano, tem um 38 aqui, deve ter algumas coisas nas calças escondidas e tal. E ele anda na rua pensando, fazendo assim, ó, com a mão. E eu andava assim perto do meu pai, eu olhava para ele e falava assim: mas eu não pareço com meu pai. Meu pai é esquecido, velho. É esquecido. E meu pai só pregava. Só falava de igreja. Aí eu cresci. Oi? Meu pai me esqueceu no ônibus uma vez, acredita? Lá em São Paulo, não é aqui não, em São Paulo. Ele me esqueceu no ônibus, eu estava de boa, de repente eu olho lá fora, o motorista parou o ônibus, sabe aquela... tem um filme do Crocodilo Dundee, lembra do Crocodilo Dundee? Que é uma versão de versão mais ou menos do Indiana Jones. E o Crocodilo Dundee precisava chegar até a menina que ele gostava, e foi todo mundo segurando ele, foi pisando na cabeça de todo mundo. Lembra dessa cena? Parecia eu tentando sair do ônibus, todo mundo, deixa ele passar, o pessoal me pegando no colo, me empurrando, o ônibus grita, os caras gritando lá, para, motorista! Meu pai me esqueceu no ônibus. Aí eu cresci, e aí eu percebi que eu tinha uma capacidade grande em mim de ser muito chato, e eu me tornei um cara muito chato. Aí eu percebi que eu só falava de igreja também, eu só pregava, que aonde tem 2 ou 3 estou eu falando de João, de Tiago, de Paulo. De repente eu me percebi trabalhando já um pouco estressado, fazendo assim, ó, igualzinho ele. E às vezes estou eu dirigindo e a Nani pergunta: o que foi, amor? E eu falei: mas o que foi o quê? Você está assim, ó. Eu falei: meu Jesus. E aí eu me lembro da canção da cantora popular Elis Regina, que diz assim, que a minha dor é perceber que apesar de tudo que fizemos e vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. E ela tem razão. Biblicamente ela tem razão. Eu diria que essa frase é quase teológica.
E eu me vi muito parecido com meu pai. Aí eu falava assim, não, meu pai é feio. Eu sempre disse que meu pai era feio, mas ele não é feio. Eu acho que eu estou acostumado, mas... Até eu começar a olhar no espelho e perceber que eu sou meio parecido. E tem outra coisa que eu me pareço muito com meu pai. Nós dois temos o grande talento de deixar minha mãe muito irritada. E nós fazemos isso muito bem. Aprendi com meu pai. Nós somos muito parecidos. Mas não sou só eu. A Nânia, minha esposa, ela é terrivelmente parecida com o pai dela. É sério. É muito parecido. O mau humor, igualzinho. Não é verdade, amor? Não está vendo? Quando ela era mais nova, eu não vou falar que ela faz isso até agora, porque eu não tenho certeza. Ela chegava, arrancava o sapato, tirava a meia e cheirava a meia, e colocava de volta no sapato. A primeira vez que eu olhei aquilo, eu peguei e falei, what? Ela falou, não, é que o meu pai faz isso também. Aí eu falei, que beleza, ela não usa mais tênis, por isso que ela não faz isso. E a Nani muito parecida com o pai dela. O Giovanni, cadê o Giovanni? Deve estar com a Nani lá dentro, né? Aí, você. O Giovanni, ele é, no seu comportamento, ele é muito parecido com o Ângelo. Aquele que para e olha assim. Hã? E a Lia é igualzinha à Priscila, fisicamente. Mas você pega a Lia no colo do Giovanni, estão os dois assim, ó. Iguaizinhos. Dá medo. Aí eu olho para o João, cabeça maior que o corpo, anda trombando com as coisas. O meu tio Regi apontando para mim, igualzinho, não é? Igualzinho. Dá medo. Aí eu olho para a Sara, linda, igual ao pai. Celestial, amém? Igual ao pai celestial. Não é? A Bianca, passei pela Bianca ali, no colo da Michele. Ela estendeu o bracinho para mim. Falei, tá vendo? Crianças, é das crianças que vê o perfeito louvor. Ela sabe quem é gente boa. Ela é a cara do Fábio. Uma versão bonita. Mas é a cara do Fábio. E quando eu me percebi gente igual ao meu pai, eu olho para o Samuel, a cara de Geraldo. Teve uma época que o Samuel estava fazendo um tiro de guerra, ele raspou a cabeça e ficou careca igual o Geraldo está ficando lá. Igualzinho, tem uma foto de família deles lá na casa deles lá, que parece que tem 2 Geraldo em cada ponta da foto, não parece? A Júlia, o quanto ela parecia com a Denise. Oi? O Lucas e o Regi. É igualzinho. Olha lá, ó. O cabelo dos dois não molha na piscina. É igualzinho. A Sara é igualzinho a Nani. O cachorrinho Ted, igualzinho a Dona Dilma lá em casa. É verdade. A Flávia parece muito a Neuzi. Muito. Verdade, gente. E a Marcela e a Ivana, meu Deus do céu, elas são muito parecidas. Talvez se você for pegar assim em traços, ela parece bastante o Serjão, mas as duas trocam de roupa juntas, só pode. Elas são muito elegantes. Olha, dá uma olhada, fica de pé você. Fica de pé você. Olha para eles ver o que tem na sua camiseta. Olha lá. Polo. Levanta, Cissão. Polo. Olha o filho adotivo aqui, ó. Polo. Muito parecidos. O homem mais bonito da igreja. O Márcio. Olha o filho dele, que medonho. O Mateus. Mas são muito parecidos.
O mais lindo da igreja é o Mateus? Tá certo. Falou a mãe. A minha mãe, ela é fisicamente muito parecida com a minha avó. Olha aqui a tia Beth, que não deixa mentir, é o mesmo focinho as três. A mesma cara, só que minha mãe é todo o gênio do meu avô. A tia Nilza tá ali no fundo, ó. Quem conhece é que não compra, né? É muito parecido. O Mateus e o Paulinho, já viram? É a mesma cara, dá medo. E não só eles, mas a Laís e a Eunice. A Melissa é a cara do Paulo também, tadinha. Eu podia ir citando, porque nós estamos vendo que há muita verdade no que eu estou dizendo. Nós somos muito parecidos. E aí eu? Olha lá, ó, tadinho. Daqui a pouco tem 14 anos, coça a sola do pé com o braço. Conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade? Que eu tenho uma descendência medonha? Não. É que você descende de alguém. Ah, tá bom. Mas isso Darwin já falou. Isso Darwin já falou. Quando Jesus fala esse texto para os fariseus, dizendo: conhecereis a verdade vos libertará, ele faz logo abaixo, eu não vou ler o texto que é extenso, eu acho que não precisa, mas ele faz logo abaixo, eu estou falando de João capítulo 8, tá bom? Tá bom, pessoal? João capítulo 8, você pode fazer a leitura na sua casa com calma. E ele vai falar o seguinte, ele fala para os fariseus: vocês estão tentando me matar porque vocês são igual ao pai de vocês. E os fariseus dizem: não, nosso pai é Abraão. Jesus diz: não, o seu pai não é Abraão. Abraão viu os meus dias e se alegrou. Abraão não tentaria me matar. E aí os fariseus se defendem e dizem: nós não temos outro pai senão Deus. E aí Jesus diz para eles o seguinte: não, o seu pai não é Deus. O seu pai não é Deus. Porque aqueles que são filhos de Deus ouvem a voz de Deus, e vocês não ouvem a voz de Deus porque não são filhos dele. O vosso pai é o diabo. Porque vocês maquinam o mal, porque vocês desejam o mal. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando Jesus está tratando esse assunto, ele traz à tona um termo chamado paternidade. Mas não é a paternidade do Gestionete, do César. Já vista, se eu fosse júnior, eu já tinha processado meu pai. Mas não é disso que ele está falando. Jesus está falando de uma paternidade, e eu vou ser repetitivo num termo que eu tenho dito muito esses dias: metafísica, que vai além do natural. Eu não estou falando de espermatozoide e óvulo. Não estou falando de 23 genes com 23 genes. Eu estou falando de uma maternidade espiritual. E Jesus diz a ele: vocês não são filhos de Abraão. Vocês não são filhos de Deus. Vocês são filhos do diabo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é filho de Deus aqui? Levanta a mão, bem alto. Quem é filho de Deus? Responde para mim. Eu. Ok. E aí eu já vou encerrando. Quando eu quero te dizer algo seguinte: você é filho de Deus. Deixa eu fazer um caminho de compreensão aqui. Quem crê em Deus Pai? Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Amém? Quem crê em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que padeceu. Amém? Quem crê que é salvo pela graça através de Cristo? Quem crê que seus pecados foram crucificados em Cristo na cruz? Quem crê que herdam a vida eterna? Crê nisso ou não? Quem crê que pode ser usado porque o Espírito Santo habita em você? Sim ou não? Então você é terrivelmente parecido com seu pai. É isso que eu vim falar para você hoje. Você se acha tão distante do ideal que é ser cristão, quando na verdade o que você precisa
é o que eu precisei, crescer e perceber o quanto eu era parecido com meu pai. Nós precisamos amadurecer para perceber o quanto somos parecidos com Deus. Você ama? Quem ama, conhece a Deus, porque Deus é amor. Você tem compaixão? Você tem misericórdia? Você tenta ter bom ânimo e espalhar bom ânimo? Você é um pacificador? Ou você é um encrenqueiro? Quem é pacificador aqui? Tenta resolver os problemas. Os pacificadores serão chamados de filhos de Deus. Por quê? Porque são parecidos com o Pai. A verdade da paternidade que Cristo traz à tona é que as nossas atitudes revelam de quem nós somos filhos e como nós somos cristãos através de Cristo. E pode ser que ainda temos tropeçado muito, pode ser que exista um caminho de muita dificuldade. O que nos falta é amadurecimento. O que é que produz o amadurecimento? O que é que produz amadurecimento? Experiências e tempo. O que produz amadurecimento são as experiências que nós vivemos e o tempo. Você pode não se sentir muito parecido com Deus, mas eu vou te falar uma coisa. Uma vez Jesus estava pregando numa casa, você lembra muito bem desse fato. Jesus estava pregando numa casa e de repente Maria chegou com seus outros filhos e eles queriam tirar Jesus dali porque estavam achando que Jesus estava ficando louco. Lembra disso? E aí eles chegaram na porta e falaram assim: por favor, traz o Jesus aqui fora, porque a gente precisa levar ele embora para casa. A gente vai levar ele embora para casa, porque ele não está falando era com... E foram avisar Jesus: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí. Sua mãe e seus irmãos estão aí. E eles querem que você vá embora com eles. E Jesus, olhando para a multidão, presta atenção. Jesus olhando para a multidão, aqui eu já estou falando de Mateus 12, tá bom? Para você saber. Ele olha no rosto de cada um daqueles que estavam ali. Tinha gente bebendo, tinha gente brigada com o marido, tinha gente encrenqueira, tinha fofoqueira, tinha noveleira. As noveleiras que assistem 10 mandamentos, tá bom? Amém, irmão? Né? Aí, Jeová, dá-me força, né? E aí, Jesus olhando para eles, diz o quê? Meu pai, minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs são todos aqueles que fazem a vontade do meu pai. Porque um filho faz a vontade do pai. E de repente você pode estar pensando assim, acredito que esteja, mas você não me conhece, eu tenho tantas dificuldades e tal, eu não me vejo parecido com o meu pai. Eu não me vejo parecido com o meu pai. Eu vou te dar uma dica: experimente fazer a vontade dele. Experimenta obedecer aquilo que você já conhece. César, como é que eu faço para fazer a vontade do pai? Começa por aquilo que você já sabe. Ama, perdoa, seja fiel, medita na palavra, interceda, ajude o próximo, ajude o próximo, ajude o próximo de novo. Louve ao Senhor, não julgueis, perdoa de novo, porque a gente vai ter que perdoar 70 vezes 7 por dia mesmo. Então perdoa de novo. Se não tem nada de bom para falar, fala nada. Antes de reclamar, ora. Quer se tornar parecido com Deus? Então faça a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Que os irmãos vivam unidos em união. Bom e agradável é. Qual é outra vontade do Pai? Pode falar. Qual é a outra vontade do Pai? Que todos se salvem. O que a gente faz para cumprir a vontade do Pai? A gente prega o Evangelho a toda criatura. O que mais que a gente faz para cumprir a vontade do Pai?
Estar com os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Que mais? Visitar os enfermos? Sim. Que mais? Como? Amar o próximo, amar uns aos outros. Que mais? Pessoal aí do fundo, da última fileira. Que mais? Partir o pão da outra última fileira. Que mais? Que a gente pode fazer que é a vontade do Pai? Orar, quem? Chorar com os que choram. Que mais? Jejuar. Que mais? Vamos, povo, vocês são espertões. Amar uns aos outros, perdoar. Que mais? Vamos, pode falar, de verdade. Sem querer, desculpa. Que mais? Deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês estão tímidos, não tem problema. Você sabe o que tem que fazer, não sabe? Então, não tem segredo. Você sabe o que fazer para se tornar parecido com o Pai? Então só seja. Sabe por quê? Porque você já é terrivelmente parecido com o Pai. Você já é muito parecido com Deus. Só precisa fazer. Só precisa introjetar a verdade que te liberta. E qual é a verdade? A verdade é que aqueles que maquinam a maldade são filhos do diabo. E aqueles que tentam fazer o que é bom são filhos de Deus. Somos através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vocês entenderam ou não? Amém? Que sentimento te provoca? Que sentimento isso te provoca? Eu estou perguntando para vocês responderem mesmo, sim. Não é retórico. Tranquilidade? Por quê? Eu sei que eu sou parecida com ele, que ele está comigo, tranquilo. Amém. Que mais? De esperança? Por quê? Porque tem jeito, né? Legal. De sabedoria? Porque afinal quem parece com Deus sabe tudo, né? Ah, maravilha. Que mais? De descanso. Lembra daquele é meu, todo meu, o trabalho, o teu trabalho é descansar em mim? Porque você é meu filho, você parece comigo, o gene está aí. Calma, tem paciência, precisa de experiência e tempo. Então descansa. Você vai se perceber parecido com seu pai. Porque isso é espiritual, isso não é carnal. Que mais? Que sentimento isso te provoca? Segurança, por quê? Isso! Deus respeita o tempo. Deus apareceu na sua porta um anjo dizendo que você tinha que virar o apóstolo Paulo do dia para a noite? Não. Por quê? Porque Deus sabe que você não aguenta. E nem eu. Às vezes ele apareceu, mas eu falei, deixa. Não. Deus respeita o nosso tempo de maturidade. Alguém falou paz aí, quem foi? Por que paz que te dá paz? Às vezes a gente externa uma ansiedade, alguma coisa. A gente externa, porque isso é do humano nosso. Mas por dentro a gente sabe que está protegido. Porque a gente Amém. tem o maior protetor do mundo. A gente tem o maior protetor do mundo. Eu me lembro de Jesus falando que aquele que o Pai me deu, eu não permitirei que ninguém arrebate da minha mão. Legal, né? Paz, amém. Que mais? Alegria, por quê? Legal. Outro dia alguém me falou, eu até usei essa frase, eu sou repetitivo demais. Eu usei essa frase no acampamento, né? Eu li a última página da Bíblia, a gente ganha no final. Essa alegria faz a gente ficar de pé, não é verdade? Quem aqui é alegre, independente das circunstâncias, porque sabe que pertence a um pai? E esse pai é demais, velho. Sabe que a história do meu pai é melhor? O meu é melhor, e o seu é melhor? O meu é. Amém? Que mais que sentimento que isso te traz? Tranquilidade.
É verdade. Engraçado essa tranquilidade. Eu me lembro agora de uma indicação dos apóstolos, do próprio Jesus, quando ele envia as pessoas a pregar, ele diz assim: vão tranquilos, vai pregar, mas vai tranquilo, e não se preocupei com o que você há vez de dizer, porque o Espírito Santo colocará as palavras na sua boca na hora certa. Já pararam para pensar nisso? E assim, que mais? Vai, tá legal a conversa. Autoridade. Por quê, pastor Neto, autoridade? Porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. E ele nos deu autoridade para expulsar demônios, pisar serpentes e escorpiões. E responsabilidade. E aí eu me lembro de Jesus conversando com os discípulos, quando Filipe chega para Jesus e diz: mestre, mostra-nos o Pai. E Jesus diz assim para ele: Filipe, tu tá de brincation with me, cara. Quem vê ao mim, vê ao Pai, porque eu e o Pai somos um. Já parou para pensar nisso? Deixa eu te fazer uma pergunta: quem olha para você vê uma expressão de Deus? Ainda não, porque talvez você ainda não tenha encontrado e introjetado para si a verdade que você é filho de Deus, e o filho parece com o pai. Hoje à tarde, conversando com o Nino, nós lembramos de um texto muito bacana, que fala assim que quando eu sou fiel, Deus é fiel. E quando eu sou infiel, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Interessante, não é? Quando eu sou fiel, Deus é fiel. Quando eu sou infiel, Deus permanece fiel, porque Deus não pode se fazer infiel, Ele é. Pensando em nós, existe uma verdade que a gente precisa introjetar, é que quando eu recebi a Cristo como Senhor e Salvador, e me tornei discípulo dEle, significa que eu abri mão, eu neguei, como diz o Wagner, a vontade da alma. Eu neguei a natureza da alma. E quando eu me torno filho de Deus e tenho a consciência, eu não posso negar aquilo que eu sou. Existe o Homo sapiens, e na Bíblia também existe o homem natural, e existe o Homo pneumáticos. Quem lembra o que é o Homo pneumáticos? É o homem espiritual. O pessoal que trabalha em indústria já achou que era um martelo pneumático, sei lá. Não, mas no grego, homo pneumáticos, pelo menos na tradução da Bíblia, foi trazido como homem espiritual. E eu quero te jogar uma outra verdade que pode te libertar se você introjetar. Você é espiritual. O apóstolo Paulo diz para nós: não conheçais o outro segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque nós somos homens espirituais. E até dá um conselho, acredito eu, que em Gálatas capítulo 5 ou 6, por aí, ou 10, sei lá, eu não lembrei direito, mas é Gálatas, que está lá: já que vocês são espirituais, então andem segundo o Espírito. O apóstolo Paulo está dando uma verdade para eles, dizendo: vocês são espirituais. Vocês, todos nós, olha aqui, todos nós provemos de um mesmo Pai. Então todos nós temos as mesmas condições de demonstrar a paternidade dele em nós. Basta só você decidir. Você acha que se tornar um homem espiritual é quando alguém vem, coloca a mão na sua cabeça e você faz oi, e de repente você ressurge das cinzas como a fênix? Isso é fácil. Era só sair, chamar um irmão cheio do reteté e sair pôr a mão na cabeça dos outros. Mas a gente sabe que isso não funciona. O que funciona é uma compreensão, é uma decisão. Você pode repetir uma frase comigo assim? Repete e depois você vê se você pega para você, tá bom?
Eu não sou ainda quem eu deveria ser. É verdade para você ou não? Eu sei, eu não sou ainda quem eu deveria ser. Mas repete comigo. Mas eu já não sou mais como eu era. Entendeu? Talvez você não seja ainda quem deveria ser, mas já não é mais como era. Por quê? Porque existe um novo DNA rodando em você. E existe um espírito em você. Você tem um novo pai. Me lembro, João escrevendo, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Portanto, todos aqueles que o receberam, Jesus, o Pai, Jesus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Nós somos filhos de Deus. César, eu entendi, nós somos filhos de Deus e eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Mas você é filho de Deus. E uma vez eu aprendi algo muito interessante. Me perdoe a lentidão do dia. É porque eu estou meditando junto com vocês, amém? Nós somos salvos, e isso é amplamente divulgado. Nós somos salvos pelo Espírito de adoção, que em nós, o Espírito de Cristo, em nós clama, Abba, Pai. Não é verdade? Então você é um filho adotivo de Cristo, de Deus. Não te soa estranho isso? Você ser filho adotivo de Deus? Porque nós temos um espírito de adoção sobre nós, o Espírito de Cristo, chamado Espírito de Cristo, que em nós clama, Abba, Pai. Mas eu não sou filho adotivo de Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o meu nascimento em Deus envolveu qual é o pacto que nos faz filhos de Deus? Alguém falou aí. Não, quase. O sangue. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O meu pacto com Deus envolve sangue. Eu sou filho legítimo de Deus. Vou pensar nisso comigo? Você é filho legítimo de Deus. Você não é filho por adoção. O DNA de Deus está em você. Quando eu sou enxertado na videira, a palavra fala que nós somos como uma oliveira brava. O que é oliveira brava? Selvagem, do campo. E nós somos enxertados na oliveira, que é Israel. E Jesus usa esse mesmo termo quando ele fala assim que eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. E você, sendo um ramo ligado a mim, dá muito fruto. Amém? Está entendendo o raciocínio? Por que se eu for um ramo ligado a Jesus eu dou muito fruto? Por quê? Porque a seiva da árvore passa sobre mim e eu posso ser um ramo de oliveira brava, eu vou frutificar segundo a seiva. Eu quero dizer para você, você é filho legítimo de Deus, porque para você nascer houve sangue. E você é filho legítimo de Deus e tem todas as condições de se parecer assustadoramente com seu pai, porque existe uma nova vida dentro de você, a vida do Espírito Santo. E eu quero te convidar a você ser atrevido, atreva-se
a fazer a vontade do Pai. Atreva-se a obedecer a palavra de Deus. Atreva-se a fazer aquilo que você já sabe. Atreva-se a se comportar como filho de Deus. Atreva-se a tomar o seu lugar e dizer: eu sou um filho do Pai do amor, eu sou um filho do Pai das luzes, eu sou filho de Deus. Para pensar nisso. Eu sei que eu sou filho do Gestionete, que segundo a palavra coabitou com a minha mãe, mas eu sou filho de Deus. Já parou para... Daqui a pouco eu vou dar um de Juvenal aqui, para tentar fazer os irmãos captarem bem. Filho de Deus, já se imaginou filho de Deus? Tem uma música do Thales que eu acho linda, em que ele fala assim: imagina eu, um nada, amigo de alguém que é tudo, amigo de alguém que é Deus. Imagina eu, um nada, amigo de alguém que é tudo, amigo de alguém que é Deus. Imagina eu nada, filho de alguém que é tudo, filho de alguém que é Deus. Os irmãos estão meditando? Amém? Mas eu não me sinto assim. Eu não me sinto filho de Deus. Eu não me sinto com as condições para expressar a identidade do Pai em mim. Eu não me sentia parecido com meu pai, até perceber que eu era. Só perceba. Só perceba. Quem gostaria de ser santo? Ser mais puro? Gostaria? Quem gostaria de ser mais puro? Amém? Então, o nosso Pai é santo. Nosso Pai é puro. Quem gostaria de amar mais? O nosso Pai é o amor. Quem gostaria de poder perdoar abertamente? O nosso Pai é perdão. Você precisa olhar para esses sinais na sua vida para perceber o quão parecido com Deus você já é, e para você iniciar um caminho de tornar-se ainda mais parecido com Deus. O que eu estou propondo essa noite é que você pare tudo e olhe para você. E você vai encontrar pecados, e você vai encontrar pensamentos ruins, mas você vai encontrar sementes que foram semeadas pelo próprio Cristo em nós, dizendo: ei, presta atenção, você pode ser muito parecido comigo. Você pode ser muito parecido com o Pai. Só para e pensa. Para e escuta a voz do Espírito, porque os filhos de Deus ouvem a voz do Espírito Santo. Como é que eu faço para ouvir a voz do Espírito Santo? Para, fica quietinho um pouco. Existe um convite dentro da sua alma, te dizendo: venha. Existe um clamor na sua alma: eu quero Deus, senão você não estava aqui. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Assumi até uma retórica muito devagar, mas sem querer, viu? Eu vou terminar já. É preciso mudar de fase às vezes, não é não? Não é preciso mudar de fase às vezes? Nós falamos sobre pecado aqui, nós falamos sobre arrependimento diversas vezes. E é necessário para nós olharmos para nós e nos percebermos pecadores. É necessário. Mas eu diria para você que hoje é muito necessário que você olhasse para você e se percebesse como Jesus, Filho de Deus.
Então eu te proponho essa meditação mesmo, Senhor. Alguém quer expressar o que está pensando de alguma forma? Tudo bem. Mufasa. Sim, 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 sim. É verdade. No filme do Rei Leão tem uma frase do Mufasa para o Simba. Lembre-se de quem você é. Lembra disso? Quem assistiu o Rei Leão? Isso. Eu poderia citar textos. Você é a geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Mas eu acho que isso não é necessário. Só precisa olhar para você. Olhar-se diante do espelho da sua alma e perceber que existe uma consciência que não é sua mais. Existe um fluir de vida dentro de você que não é seu. Faça uso dele. Existe um termo muito usado hoje em dia, existe uma unção para ser parecido com Jesus na sua vida. Sim, faça uso dela. Inclusive o apóstolo Paulo chama isso de a unção do santo, do próprio Cristo. Faça uso dela. Você pode ser parecido com Deus, basta fazer a vontade do Pai. E você pode fazer a vontade do Pai. Por quê? Porque ela está inerente em você. A vontade do Pai é uma semente que está no seu coração. É algo que clama de dentro de você. Ou vai me dizer que toda vez que você peca, você não põe a mão na cabeça e pensa, oh Jesus, não é verdade? Porque existe uma vontade dentro de você de ser parecido com o Pai, que é santo. Toda vez que você se percebe magoado, não tem algo que diz dentro de você, perdoa, perdoa, mesmo que você não consiga, não tem? Tem. Tem uma semente dentro de você dizendo, olha, você pode ser parecido com o Pai. Sempre que você vê uma criança de rua, um mendigo, alguém passando necessidade, mesmo que você esteja de mãos atadas, não surge em você um desejo de acudir, e de cuidar e de ajudar? Surge. Quem já se viu tentando amar uma pessoa que não conseguia amar? Eu tento gostar dela, eu tento amar, não consigo. Porque o Pai é amor, existe em nós indicações todos os dias que nos informam que nós já não somos mais como nós éramos. Existe em nós um desejo, uma semente para ser aquilo que ainda não somos, porque não percebemos a verdade que liberta. É engraçado, facilmente eu digo, sou cristão. É engraçado, facilmente eu digo, Deus é meu Pai. Facilmente. Mas dificilmente eu digo, eu sou filho. Porque parece a mesma coisa, mas não é. Quando eu digo Deus é meu Pai, eu digo porque isso depende dEle, é o amor dEle. Quando eu digo eu sou filho, parece que eu deveria me colocar numa condição diferente da qual estou, e existe uma luta interna. Eu estou dizendo, acaba com essa luta interna, você é filho. Eu não quero que você se emocione, não. Só quero que você pense. A nossa fé, ela não é sentir, a nossa fé é saber. Nossa fé não é alimentada pelas nossas sensações, a nossa fé é alimentada por aquilo que conhecemos e sabemos de Deus. E o nosso Deus e Pai nos chama de filhos. Para nós caminharmos para encerrar aqui de novo, pela 8ª vez eu digo. Quero a participação dos irmãos, já que nós estamos pensando juntos essa noite. O que nos impede de sermos aquilo que somos? O que nos impede de exercer a filiação que nós possuímos
O que é difícil? Você pode dizer alguma coisa? O como? Não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Cola com você isso? Né? Nós tentamos agir por nós mesmos e de repente tentamos conquistar a nossa própria salvação, jogando a graça fora, não é verdade? O que mais que nos atrapalha? Desânimo. Animais, irmãos. Animais. Mais alguém disse alguma coisa? Ô, rotina, hein? É. Isso acontece porque nós somos injustos com nós mesmos. Nós trabalhamos demais. Ao invés de trabalharmos para a manutenção da nossa vida, como o pastor Geraldo já nos ensina há tantos anos, nós vivemos para a manutenção do trabalho. No fim do dia, o que a gente fez o dia inteiro? Trabalhou. Pagou conta. Tempo com a família não tivemos. Tempo para orar, menos ainda. Porque a gente trabalha e faz faculdade, trabalha e faz faculdade. Você precisa tomar cuidado com isso. É um pouco de injustiça conosco. Mas somos nós que nos colocamos nessa condição. O que mais que nos atrapalha? Eu queria mesmo a participação dos irmãos para nós chegarmos juntos no mesmo parecer. Prazeres transitórios. Pode citar alguns? A gente pode até relacionar isso com preguiça, não pode? Muitas vezes. Um ativismo desenfreado, né? Amém. Os irmãos concordam, não? Amém? Geraldo. É engraçado o que você citou aí, né? Parece que se nós nos dedicarmos às coisas de Deus, nós vamos deixar de ser quem somos. Só que é o contrário, né? Porque o que nós, na verdade, somos filhos de Deus. E nós deixamos de ser filhos de Deus porque nos perdemos nas coisas do mundo. É estranho, porque vocês percebem que, tipo, eu estar aqui dizendo para você que você é um filho de Deus, te parece um contraponto com a realidade? Mas deveria ser o contrário. Deveria soar estranho aos nossos ouvidos se eu te falasse assim, não, por que você não pensa só em você? Mas, não é verdade? Não parece que está errado. A gente vive uma contramão do que a gente realmente deveria viver, porque nós nos esquecemos de quem nós somos. Nós somos hoje profissionais, somos pastores, somos líderes na igreja, nós somos crentes e nos esquecemos de ser filhos de Deus. Eu sou do teatro, eu sou do louvor, eu sou do grupo de evangelismo, eu sou líder de célula, eu sou cristão, sou crente, esqueci de ser filho de Deus. O que mais nos atrapalha? O nosso eu, um egoísmozinho, rei na barriga. Pois é, pois é.
É. Exatamente. Pois é, você falou aí de esperar um evento para se tornar mais parecido, e eu fiquei aqui pensando, imagina se não tivesse mais igreja. Imagina, por exemplo, se eles baixam uma lei que não pode ter mais igreja. Como ficam os filhos de Deus, que só lembram que são filhos de Deus se vêm à igreja? Percebe do que eu estou falando? Eu acho assim, talvez, legal, eu estou gostando desse grupo aqui, né, parece terapia ocupacional. Né? Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. Eu preciso entender que eu sou filho de Deus se tem templo para reunir ou se não tem. Que eu sou filho de Deus com ministério ou sem ministério. Porque a minha filiação a Deus não está relacionada àquilo que eu faço na igreja. Está relacionada àquilo que eu sou enquanto faço o que faço. Você não é filho de Deus porque canta no louvor. Você não é filho de Deus porque vem à igreja. Você é filho de Deus porque o Pai te chamou para ser. Porque você nasceu em Cristo num pacto de sangue eterno com a humanidade. Você é filho de Deus. E é filho de Deus enquanto faz o que faz. César, mas se eu te... É filho de Deus. É um rebeldinho. Mas é. E um dia vai trilhar um caminho de experiência e maturidade até se transformar em alguém mais parecido com o Pai. Eu queria muito sugerir, sei lá, até mais conversas assim a esse respeito. Por que é que nós então não nos enxergamos legitimamente como filhos de Deus? E talvez essa noite eu não tenha uma resposta definitiva para te dar. Eu só sei o que eu sei. E o que eu sei é aquilo que a palavra me disse. Que aquele que faz a vontade do Pai é irmão e irmã de Jesus. É filho de Deus. Amém. E por causa do Espírito que habita em nós, nós somos. E de repente eu tenho a impressão que nós deveríamos passar por aquela experiência do wake up. Acorda, presta atenção. Perceba-se. Você é. Apenas é filho de Deus. Não se sente assim, mas é. Talvez não se perceba, mas é. E pode ser muito parecido com seu pai. Quero agradecer vocês por esse papo que a gente teve. Foi muito legal. Acho que eu vou começar a fazer assim daqui para frente. Não sei. Amém? Tem algum irmão que está profundamente pensativo sobre esse assunto? Alguém está profundamente pensativo sobre isso? Isso que eu queria provocar em você mesmo, assim. Você pensasse sobre isso. E que você possa ainda pensando sobre isso. Chega um dia que você perceba que você está dirigindo um carro, dirigindo uma empresa, dirigindo uma igreja, tanto faz antes. É ser um filho que se parece com o Pai. Amém? Perdoe as minhas repetições. Acho que é um modo de desenvolver raciocínio. E amém. Queria cantar ao que está sentado no trono, mas eu queria cantar só com a igreja. Eu vou tocar aqui e a gente canta junto. Tá bom?
Amém? Você pode ficar de pé, você pode ficar sentado, fica à vontade. Ao que está sentado no trono, conhecereis a verdade. Tu és o único Senhor. Tu és o único Senhor. Tu és o único Senhor. Criador na terra, céu e mar. Tu és o único Senhor. Tu és o único Senhor. Na revelação de quem tu és, eu posso descansar. Eu posso adorar. Pois o meu maior bem suave, pois o meu maior. Respira agora um pouquinho. Na revelação de quem tu és, quando eu percebo a revelação daquele que Deus é, eu tenho a revelação daquilo que eu sou. E se Deus é meu Pai, eu sou seu filho. Eu sou um filho que ainda não entendeu. Eu sou um filho que ainda não aceitou. Eu sou filho que ainda não consegue, mas eu quero muito ser parecido com meu Pai. O meu maior desejo é chamar de Pai, mas o meu maior desejo também é ser parecido com meu Pai. O meu maior desejo é amar como Deus ama, ver como Deus vê, aceitar o que Deus aceita, perdoar como Deus perdoa, ser santo como Deus é santo, ser parecido com Cristo, até que todos cheguemos, vai lá Isaac, até que todos cheguemos, vamos lá, aleluias, sim, completa, amém, até que todos cheguemos à unidade da fé. O que a gente segue fazendo? A gente segue caminhando, a gente segue cantando, a gente segue orando,
a gente segue pedindo misericórdia a Deus, a gente segue pedindo perdão a Deus, e dizendo: Senhor, está vendo essa bagaça aqui? Esse ser que eu olho para mim e vejo o pior dos pecadores. Eu sou seu filho. Eu sou seu filho e quero muito ser parecido contigo. Amém? Pois o meu maior tesouro é te chamar de Pai. Abba, Pai. Aleluia. Obrigado, Senhor.